Você com certeza já ouviu falar no Conde Drácula, aquele vampiro famoso dos filmes e livros, mas talvez você nunca tenha ouvido a real história por trás desse nome. Esqueça aquele mito de vampiro que dorme no caixão e foge do alho. O verdadeiro Drácula foi um cara de carne e osso que existiu na vida real, ou melhor, que foi inspirado em alguém que viveu de verdade e que tocou terror de um jeito que faria qualquer monstro de filme parecer um escoteiro. Vlad, o Empalador, foi um príncipe que ficou conhecido por uma só coisa: empalar pessoas. Sim, ele literalmente enfiava uma estaca gigante pelo corpo dos inimigos, dos traidores e de quem mais cruzasse o seu caminho. Não era exagero, não era lenda. Vlad fazia isso aos montes sem dó nem piedade. E qual que é o mais chocante disso tudo é que tem gente que até hoje chama ele de herói. Mas será que ele foi só um psicopata sanguinário mesmo? Ou será que ele era um cara que fez o que fez porque precisava sobreviver? Fica comigo nesse vídeo porque o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Vlad nasceu em 1431, numa época onde a vida já era uma desgraça por si só. Não tinha paz, não tinha direitos, não tinha nem onde correr. As guerras eram constantes e a morte estava sempre rondando. Ele era filho de Vlad II Draco e foi de seu pai que ele herdou o famoso apelido Drácula, que significa algo como filho do dragão ou, dependendo de quem fala, filho do demônio. Desde pequeno, Vlad aprendeu na marra que o mundo era um lugar cruel. Quando ele era moleque, ele foi levado como refém pelos turcos otomanos, que era um povo que estava dominando geral na época. Imagina o trauma: você cresce longe de casa, no meio dos inimigos, sendo tratado como uma moeda de troca e o pior, sabendo que a qualquer momento você podia ser morto só para passar um recado pro seu pai. Isso deixou cicatrizes profundas no cara e pode ter ajudado a moldar o monstro que ele viria a se tornar. Quando Vlad voltou para casa, ele já não era mais um menino assustado. Era um cara frio, calculista e que não tinha medo de usar violência para conseguir o que ele queria: o trono de Valáquia, a sua terra natal. Mas a parada era tensa. A região era um campo minado político com traições para todo lado. Vlad percebeu rápido que, se quisesse sobreviver, ia ter que governar com a mão de ferro, ou melhor, com estacas. Ele começou então a empalar os inimigos de uma forma tão brutal que as histórias começaram a se espalhar como fogo em mato seco. Dizem que ele chegou a empalar dezenas de milhares de pessoas. Isso mesmo, milhares. E não era só inimigo de guerra não. Era ladrãozinho, traidor e até gente que ele achava que estava olhando torto para ele. Uma das histórias mais sinistras de Vlad conta que ele mandou empalar uma cidade inteira só porque desconfiava que o povo estava tramando contra ele. E para você ter ideia do nível de sangue frio, falam que ele gostava de fazer seus banquetes no meio de florestas de empalados, com os corpos ainda pingando sangue ao redor, como se fosse uma decoração macabra. O cara comia e bebia vinho ali, no maior estilo: olha o que acontece com quem me desafia. Não é à toa que o apelido O Empalador pegou tão forte. Para ele, espalhar o medo era uma estratégia, mas também parecia ser um certo prazer. É difícil saber se ele era só um sádico mesmo, ou se era apenas um produto daquele tempo que era tão fodido na Idade Média. Talvez os dois. O mais louco é que mesmo com toda essa brutalidade, tem gente que idolatra Vlad até hoje. Na Romênia, muita gente vê ele como um herói nacional, um cara que bateu de frente com os turcos e que protegeu a Valáquia de ser esmagada pelo Império Otomano. Pro povo dele, Vlad era um defensor da pátria, um líder forte que não deixava ninguém pisar em cima. Claro, os métodos dele eram completamente insanos, mas naquela época, liderar na base da conversa mole simplesmente não funcionava. Ou você era temido, ou você era devorado. E Vlad escolheu ser o mais temido de todos. No fim das contas, ele virou uma espécie de lenda viva, e é aqui que a história começa a se misturar com um pouco de ficção. Foi séculos depois que Bram Stoker, um escritor irlandês, criou o personagem Conde Drácula, aquele vampiro que virou símbolo mundial de terror. E sabe de onde que ele tirou essa inspiração? Exatamente, do Vlad, o Empalador. Stoker ouviu as histórias bizarras sobre Vlad, sobre o apelido Drácula, sobre a sede de sangue e pensou: esse cara dá um ótimo vilão. O escritor pegou o nome, jogou um pouco de misticismo, inventou o lance do vampiro e pronto, nascia o Drácula, que o mundo conhece hoje. Mas o lado mais assustador é que talvez o verdadeiro Vlad tenha sido muito pior do que qualquer vampiro da ficção. O monstro era real. Vlad não nasceu no trono, ele teve que conquistar a porra toda na marra. Quando ele era jovem, o pai dele foi assassinado por rivais políticos e o irmão dele, Mircea, foi capturado e morto brutalmente. Vlad ficou no meio do fogo cruzado entre nobres traiçoeiros e os poderosos otomanos do Império Otomano. A primeira vez que ele tentou assumir o
trono da Valáquia foi quase um golpe relâmpago. Em 1448, com o apoio dos turcos, Vlad aproveitou que o então governo Vladislau II estava ocupado lutando na Bulgária e simplesmente tomou a coroa enquanto o cara estava fora. Foi tipo, cheguei e agora manda quem pode. Mas essa primeira vitória não durou nada. Poucos meses depois, Vlad foi chutado do trono e teve que fugir como um rato. Durante os anos seguintes, Vlad virou um verdadeiro sobrevivente. Passou um tempo como fugitivo, buscando apoio onde podia. Se aliou ao Império Húngaro e começou a costurar alianças com quem fosse necessário para recuperar o seu trono. Ele sabia que sozinho não teria chances nenhuma, então jogou o jogo político direitinho. Com o apoio do rei da Hungria, Vlad voltou à Valáquia em 1456 com um exército forte e a faca nos dentes. Nessa segunda tentativa, ele não vacilou. Foi direto para cima de Vladislau II e enfrentou o cara em batalha e matou ele com as suas próprias mãos. Depois dessa, o trono era dele de verdade, e foi a partir daí que o reinado do terror começou a ganhar corpo. Mas o poder nunca foi algo garantido na Valáquia. Vlad governou com brutalidade, mas também com uma eficiência que deixou todo mundo de boca aberta. Ele colocou ordem no caos, mas o preço foi altíssimo. Nem todo mundo estava feliz com o jeito Vlad de governar. Os nobres, os boiardos, odiavam ele, porque Vlad vivia desconfiado de traição e ele não perdoava. Quem ele achava que estava contra, ele simplesmente empalava. Essa tensão foi crescendo até que então, em 1462, Vlad fez a loucura de bater de frente com os otomanos, que eram gigantes na época. Ele travou batalhas sangrentas, inclusive onde ele atacou de surpresa o acampamento inimigo, tentando matar o próprio sultão Mehmed II. Vlad quase conseguiu, mas no fim a pressão otomana foi forte demais. Depois de tanta treta, Vlad acabou perdendo o apoio dos aliados e foi traído por ninguém menos que o rei da Hungria, Matias Corvino, o mesmo cara que ajudou ele a subir no poder antes. Vlad foi preso e passou cerca de 12 anos encarcerado, 12 anos fora do jogo. Enquanto ele mofava, outros reis subiam e desciam no trono de Valáquia, mas Vlad nunca foi esquecido. O nome dele continuava assombrando a região, e mesmo preso ele esperou na paciência por uma nova chance. Ele não era do tipo de cara que aceitava simplesmente perder. Ele queria voltar e queria terminar o que ele começou. E foi o que ele fez. Depois de anos preso, Vlad conseguiu recuperar parte do prestígio e apoio político e em 1476 ele reuniu um novo exército. Dessa vez, com a ajuda dos húngaros e de alguns outros aliados que estavam cansados da influência otomana, Vlad voltou mais uma vez para Valáquia e, inacreditavelmente, reassumiu o trono. Era tipo o retorno do rei modo hard. Mas essa terceira passagem no poder foi curtíssima. Mal teve tempo de reorganizar as coisas, porque logo os otomanos vieram com força total para tirar ele de lá de novo. E dessa vez, Vlad não escapou. O fim de Vlad foi tão brutal quanto a vida que ele levou. Ele morreu em batalha no final de 1476, provavelmente emboscado. O mais simbólico é que os turcos cortaram a cabeça dele e mandaram como presente para o sultão Mehmed II como um troféu de guerra. Imagina a cena, o cara que tinha tocado o terror por tantos anos, agora era só uma cabeça numa bandeja. Mas, ironicamente, Vlad já era imortal naquela altura. O mito estava feito. Mesmo morto, ele continuou vivendo nas histórias, nos livros, nos filmes e no imaginário popular. Ninguém esquece Vlad, o Empalador. Afinal, quem empala milhares de pessoas nunca desaparece da memória da humanidade. E aqui entra um ponto curioso. Muito do que a gente sabe sobre Vlad vem de documentos escritos por seus inimigos, principalmente os saxões e os otomanos. Ou seja, é possível que parte dessa história tenha sido exagerada ou até mesmo inventada para pintar ele como um demônio absoluto. Isso até que abre um debate. Será que Vlad era mesmo um psicopata enlouquecido? Ou será que ele virou vítima de uma propaganda maldosa? Será que ele foi só um líder brutal vivendo numa época brutal? Talvez a gente nunca vai saber ao certo. Mas isso só deixa a história dele mais intrigante. É aquela dúvida que nunca será 100% respondida. E disso, a história tem várias. Mesmo assim, algumas atitudes de Vlad eram tão extremas que é difícil achar que tudo foi inventado. Ele tinha um código de justiça implacável. Quem roubava, quem traía, quem não seguia as regras, ia pro pau. Literalmente. O fato é que ele marcou a história de um jeito que poucos conseguiram. O nome dele ainda assombra livros, filmes, séries e o turismo da Romênia bomba até hoje por causa dele. O Castelo de Bran, que muita gente chama de o Castelo do Drácula, virou um ponto turístico justamente porque o mundo não consegue esquecer Vlad, o Empalador, ou o Drácula. Ele virou sinônimo de medo, de poder e de um tipo de liderança que beira a insanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual tema você gostaria de ouvir de uma forma nada acadêmica.